Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada hoje. O que você consegue afim, quando cruza um doente mental solitário com a sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara? Liga pra polícia, Eu digo que consegue! Pode ligar pra polícia! Você consegue a merda que merece! Pede uma ambulância! Olá pessoal, já começando aí com spoiler do filme, né? Uma cena aí que se tornou clássica no filme. Vamos começar então o vídeo da série O Asilo Arkham, né? E hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre o filme Coringa de 2019, né, ano passado, interpretado por Joaquin Phoenix, e é um filme do Todd Phillips, né? E nesse filme nós tivemos a oportunidade de ver a construção, ou melhor, o nascimento do vilão mais conceituado e conhecido do universo da DC, que é o Coringa, tá? O arqui-inimigo do Batman, né? A interpretação magistral do Joaquin Phoenix contribuiu e muito para trazer ao cinema uma das melhores versões do Coringa, ainda mais se tratando de um tema controverso, que é a origem do vilão, né? O filme pode ser considerado uma obra de arte cinematográfica por todo o seu conjunto, né? Então, a fotografia é belíssima, o uso, né, das cores segundo as cenas e situações durante todo o filme, a trilha sonora que é impecável, a atuação dos atores, em especial do Joaquin Phoenix, né, como Coringa. E em termos técnicos, também há muito o que se falar sobre o filme, mas essa não é a intenção desse vídeo aqui, tá? Então assim, em uma cidade completamente abandonada, né, que é retratada por uma tonalidade cinza e uma agitação melancólica e violenta, que acaba entrando em contraste com o personagem principal logo na primeira cena, né, que é um artista de rua chamado Arthur Fleck, é um palhaço, né, contratado, com suas roupas, né, de cores berrantes, né, tentando colocar um pouco de alegria em uma cidade perversa, como se gotejasse tinta em um pântano, tá? Esse contraste, logo nas primeiras cenas, né, salta aos olhos quando essa triste reencarnação da alegria é surrada por adolescentes por pura diversão. Arthur Fleck, ele é órfão de pai, vive com a mãe e é o seu cuidador, né, ao mesmo tempo em que ela é o seu porto seguro emocional, né, a sua tábua de salvação afetiva. Penny é uma mulher que vive em um mundo à parte, em um passado que não existiu, né? Ela escreve cartas para o seu antigo patrão, o Thomas Wayne, pai de Bruce Wayne, né, o Batman, que nessa época ele não passava de um garotinho, né, o Bruce Wayne. E então a Penny Fleck, ela acaba escrevendo cartas de amor em que ela pede ajuda financeira para ela e para o filho, né? Então, essas cartas endereçadas ao Thomas Wayne, né, que é um milionário, né, ali uma das grandes figuras de Gotham City. E na carta, ela diz que Arthur é também um filho de Thomas, né? E a mãe do Arthur Fleck, a Penny, ela sofre com transtornos mentais e já foi uma interna do Asilo Arkham, né?
O Arthur, ele sabe das cartas da mãe, mas ignora o seu conteúdo, né? No início do filme. O fato é que ela sempre faz elogios ao Thomas Wayne, considerando um homem bondoso, um homem honrado. E o Arthur, ele sempre conta para as pessoas que a sua mãe disse que ele veio ao mundo para trazer alegria, mesmo que sua mãe não o ache engraçado, né? Mas a Penny Fleck, a mãe do Arthur, sempre considerou o seu filho como uma criança feliz, que ele foi uma criança feliz. Ela chega a falar isso no filme, né? Bom, todo o cenário da cidade, né, tá caótico, né? Enquanto existe uma greve dos lixeiros que se estende por semanas intermináveis, né? O noticiário da TV anuncia, abre aspas, a cidade está infestada de ratos, super ratos, difíceis de matar, fecha aspas. Mas afinal, esses super ratos tomaram a forma humana ou foram os humanos que se tornaram verdadeiros ratos vivendo em um lixão ao céu aberto? Né? Fica aí essa pergunta. O Arthur, ele tem um emprego de animador, né? Ele vestido de palhaço. Ele segura cartazes em frente das lojas, né, para atrair os clientes. Então ele dança, ele ri balançando o cartaz e logo é mostrado que ele é feliz do trabalho, que ele gosta daquilo que ele faz, né? Então ele é atacado por um bando de adolescentes que roubam a sua placa. Eles saem correndo, aí o Arthur sai correndo atrás desse grupo de adolescentes até um beco, quando ele acaba sendo cercado por esses jovens, né? E acaba sendo surrado por eles. Mais tarde, no trabalho, ele é advertido pelo seu patrão, que cobra por ele ter perdido a placa, e aí ele ainda tem que pagar, né, por essa placa. Pouco antes de anoitecer, antes de voltar para casa, a sua raiva explode e ele começa a chutar os sacos de lixo, né, amontoados em um beco imundo, né, em uma cidade que está em ruínas e que é mostrada o tempo todo. Mas essa cidade é apenas a metáfora da decadência da sociedade e, por extensão, do próprio ser humano. Essa cidade é Gotham City, que é uma cidade que parece ter vida própria, como uma entidade surgida do caos, né? Mas poderia ser um subúrbio de Nova York, entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, com a falência institucional causando um aumento alarmante na criminalidade, né? A fase mais barra pesada que a cidade de Nova York enfrentou. Então, a visão de Gotham City certamente foi inspirada na Nova York dessa época, né? Regiões como o Harlem, o Bowery e partes do Brooklyn estavam praticamente destruídas nessa época. Entre os anos de 1970 e 75, a cidade de Nova York perdeu por volta de 500 mil empregos formais. Ninguém mais queria investir na cidade, né? Entre 73 e 74, a infraestrutura entrou em colapso com os cortes de gastos públicos, principalmente nas áreas de segurança pública e de limpeza, e 20% dos trabalhadores dessas áreas foram demitidos. Nova York estava entrando em falência, a violência, a criminalidade, as gangues e o tráfico explodiram com a epidemia de viciados em crack na década de 80, né? A Cracolândia norte-americana se instalou no coração de Manhattan, né? Entre as ruas 40 e 42, perto da Grand Central, onde ficava o maior centro de estações de trens do mundo, né? E que era habitada por traficantes, viciados, mendigos, e que se transformou em um mercado de drogas e prostituição. Ainda no filme, outro incidente bem desconcertante é quando Arthur está dançando feliz, cantando e fazendo as suas palhaçadas em um quarto de hospital para crianças com câncer, né?
e deixa cair o seu revólver preso à sua calça, na frente de todos, de enfermeiros, né, das crianças. Né? Revólver que ele ganhara de um amigo do trabalho para protegê-lo depois do incidente com os adolescentes. Né? E isso foi a gota d'água. O Arthur ele foi despedido por telefone e ao retornar para casa, no metrô, ele encontra 3 jovens ricos, né, que estavam bêbados e que acabam espancando ele, né, acabam indo para cima dele, batendo nele, e no meio dessa confusão ele acaba tirando o revólver que ele possuía ali, né, estava com ele, e acaba matando os 3, né, esses 3 jovens. O Arthur Fleck, né, aquele rapaz tímido, carente de pai, aparentemente bom, pacato e até infantil, né, com dificuldades de interagir socialmente, ridicularizado e que experimentou todas as formas de violência, né, esse rapaz solitário apegado à sua mãe, esse rapaz que sonha em ser comediante de stand-up, consciente dos seus problemas mentais e que já foi internado, mas procura estar presente nas sessões com uma assistente social, né, que faz aí o papel de terapeuta. Então esse rapaz ele deseja melhorar, mas ele sente que nem mesmo o assistente social o está ouvindo. A sensação de invisibilidade que o Arthur experimenta percorre boa parte do filme, né? E ele só passa a sentir que existe e que é visto quando ele se torna o Coringa. Então é como se o Arthur Fleck jamais pudesse existir, né? Que a única maneira de se sentir vivo seria deixar de ser Arthur Fleck. Então, em uma perspectiva mitológica, esse rapaz deixou de existir porque foi suplantado pelo Coringa, né, enquanto entidade. É uma relação entre hospedeiro e o seu parasita. Então, a princípio, o filme ele pode nos levar a pensar que o Coringa é um produto do caos, né, do estado caótico de Gotham City. Mas não se trata do Coringa, mas do Arthur Fleck, que é sim um produto desse caos, como o resto da sociedade, em maior ou menor grau. No entanto, a ingenuidade de pensar que somente o ambiente social é algo determinante para o estado do indivíduo, né? Ou seja, o ambiente por si só ele não vai determinar, né, o estado do indivíduo. Então há outros elementos envolvidos, né? Na questão do Arthur, né, tem todo o histórico familiar, os problemas mentais e assim por diante. Já o Coringa, ele sempre foi um agente do caos, né, um parasita que precisa de um hospedeiro. Então, do ponto de vista mitológico, o Coringa não é uma pessoa, né? Ele é uma entidade, e a relação entre Arthur Fleck e Coringa é uma relação de simbiose, é como se um precisasse do outro. E dentro de uma perspectiva metafísica, o Coringa ele não é simplesmente uma pessoa, um personagem, como eu acabei de falar, mas uma entidade, uma força da natureza caótica que pode se manifestar através de um canal receptivo. Arthur Fleck é esse canal, mas poderia ser qualquer outro, né, que tivesse as condições ideais para servir de receptáculo para essa entidade. Mas nesse filme o que mostra é apenas alguns elementos dessa entidade chamada Coringa, né? Mostra apenas algumas facetas do Coringa. Então, nesse filme é mostrado a origem do riso doentio do Coringa, né? Ainda como Arthur Fleck. Então, clinicamente, trata-se de uma condição chamada transtorno de expressão emocional involuntária, que consiste
em um transtorno de afeto, né? Sua característica é uma dificuldade de controlar a expressão emocional que se apresenta através do riso ou do choro descontrolado, em situações tensas, em situações de estresse. E essas expressões, em geral, são incoerentes com os sentimentos reais da pessoa, né? No caso do Arthur Fleck, trata-se do riso patológico, né? Ele está rindo, mas ele não quer rir, e não tem nada a ver com a situação que ele se encontra, né? Então, diferentes condições neurológicas podem causar esse transtorno, como o AVC ou um traumatismo crânioencefálico, né? Então são algumas condições que podem levar a esse problema, né? A essa condição. É bom deixar claro que é comum as pessoas confundirem esquizofrenia com psicopatia. Inclusive em vídeos aqui no YouTube falando sobre o filme Coringa, né? Muitos youtubers acabam falando que o filme mostra o Coringa, que ele é um psicopata. Na realidade não é bem isso, né? Que o Arthur Fleck é um psicopata e assim por diante. Então, parte da confusão é por conta da própria nomenclatura, né? Do entendimento científico e dos conceitos que de tempos em tempos acabam mudando. Bom, assim, em resumo, psicopatas não obedecem normas nem regras ou obrigações sociais, né? São pessoas envolventes que conseguem estabelecer relacionamentos com facilidade, fala sempre o que o outro quer ouvir, ele não tem empatia com as outras pessoas, as emoções são falsas ou superficiais, ele não sente culpa, remorso, amor ou compaixão. Em geral tem inteligência acima da média, né? E a psicopatia, ela não tem cura, né? Ainda não se encontrou uma cura para a psicopatia, que pode estar ligado aí à moralidade, né? Toda a parte comportamental. Então esses elementos todos, né, da psicopatia, né, esse perfil do psicopata, ele não tem a ver com o perfil do Arthur Fleck, tá? O Arthur Fleck, ele tem elos afetivos com a mãe, com a vizinha, com outros personagens do filme, tá? Então ele sente demais até, ele tem essa questão emocional, né? Ele não é uma pessoa fria, tá? E no caso, o esquizofrênico, que é o caso do Arthur Fleck, o esquizofrênico, ele é uma pessoa assim, muito sensível, podendo enlouquecer de tanto sentir e não conseguir expressar o seu sentimento. Então o esquizofrênico, ele perde o contato com a realidade, ele pode ter delírios, alucinações, pensamentos confusos, que isso é o que o Arthur Fleck demonstra no filme. Então Arthur Fleck, né, ele está mais dentro desse perfil do esquizofrênico e não do psicopata. E as causas da esquizofrenia são causas que podem ser genéticas ou fatores ambientais, né? Então, temos aí também elementos que têm a ver com o Arthur Fleck, né, com o histórico dele. Para a esquizofrenia existe tratamento, né? Os remédios que o Arthur tomava eram para isso também, para essa questão da esquizofrenia, dos delírios e tudo mais. Então o filme deixa claro que Arthur Fleck é um esquizofrênico e ele tem elos afetivos, né, como eu já disse, com a mãe, com o próprio Murray Franklin, né, que é aquele apresentador de talk show, né, ainda que sejam elos imaginários, né, criações de sua própria imaginação. Então o Arthur, ele deseja ter um pai, né? E mesmo no processo de transformação do Coringa, ele não mata o seu colega de trabalho, né, o anãozinho, pois reconhece que ele foi a única pessoa legal com ele no trabalho. Então o Arthur, né, nesse processo de transformação do Coringa, ele acaba se apiedando desse colega de trabalho dele, do anãozinho, então deixa ele embora, né? E mesmo já como Coringa, parece haver um claro sinal de busca por vingança, né?
Ele matou o Murray por vingança, por sentir-se traído, por sentir-se usado, né? Agora, é difícil definir, né, trazer uma definição exata, né? É como uma coxa de retalhos. O Arthur, ele apresenta uma série de transtornos e depois, como o Coringa, apresenta outros transtornos, outros problemas, né? Já o Coringa do Heath Ledger, do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, esse sim é um psicopata frio e cruel, ele já se apresenta dessa forma. No caso desse filme do Batman, só existe o Coringa. O Arthur Fleck nem aparece, porque já não existe mais. Aliás, a maior novidade do filme Coringa, de Todd Phillips, né, é o próprio Arthur Fleck. Então, o Arthur Fleck é a novidade ali que divide, né, o filme com o Coringa, né? E, embora não tenha sido explicado de maneira detalhada, o filme nos aponta algumas pistas de que Arthur sofreu abusos na infância nas mãos da própria mãe, a Penny Fleck, que sofre de transtorno de personalidade narcisista, além de exibir sintomas psicóticos leves, né? Então, Arthur, ele sofria transtornos mentais devido aos inúmeros abusos na infância e talvez por uma herança genética, embora ele acabe descobrindo que ele foi adotado, ou seja, a Penny Fleck não é a sua mãe biológica, né? Fato é que nem tudo no filme é real, né? Nem tudo na história de Arthur Fleck é real. É um misto de fruto da imaginação e delírio, né, do próprio Arthur com aquilo que, né, pode se considerar real, né, da experiência real dele. Um exemplo é o relacionamento amoroso com a sua vizinha. Tá? A queda visceral do Arthur, né, a sua descida ao inferno, que levou à sua transformação em Coringa, inclui todo um histórico, né, de abusos na infância, a falta da figura paterna, os problemas mentais que eram controlados por medicamentos, além de ser assistido regularmente por uma assistente social, mas que no decorrer da história esse programa social é interrompido por falta de verba pública e ele fica sem os remédios. Então perde o emprego, o seu fracasso como comediante de stand-up é, em parte, por não conseguir interagir socialmente, mas também por não ser engraçado. O Arthur Fleck não é engraçado, as suas piadas são pesadas, né? É mais um humor negro. Além da timidez e ansiedade que o leva ao riso patológico, que acaba gerando desconforto nas pessoas. Então ele sobe ao palco, ele começa a ficar tenso, nervoso, e ele começa a rir descontroladamente, e isso acaba deixando todo mundo desconfortável. Então, ao descobrir que seu pai poderia ser o Thomas Wayne, através das cartas da mãe, ele vai atrás do milionário, candidato a prefeito de Gotham, né? Só que o encontro com o Thomas Wayne é uma outra derrota. Wayne diz que ele não é seu pai, que sua mãe, por causa dos problemas mentais dela, alimenta essa fantasia e que Arthur não é nem mesmo o filho legítimo dela, mas foi adotado. O encontro termina com Thomas Wayne dando um murro gratuito na cara de Arthur, né? E é mais uma vez a figura paterna que o espanca, né? Que o abandona, né? Como o Arthur, quando ele descobre que a Penny mentiu para ele, que a sua mãe mentiu o tempo todo, ele resolve acabar com o único laço de afeto, de afetividade que ele tinha, né? Que ele ainda tinha, se libertando totalmente para que o Coringa pudesse aí se manifestar, assumindo de vez a sua vida. Então essa escadaria no caminho de casa é um símbolo central no filme, seja pela dificuldade e lentidão do Arthur em subi-la, né, voltando para casa depois do trabalho, exigindo um esforço sobre-humano, representando a ascensão social, o desafio de viver em uma sociedade violenta, sendo uma pessoa que sofre de transtornos mentais como ele, né? A sensação de rejeição, de se sentir invisível é clara na vida do Arthur.
Historicamente, pessoas com doenças mentais sempre foram tratadas não muito diferente dos criminosos, dos marginais, principalmente em épocas passadas. Elas eram torturadas, eram completamente excluídas da sociedade, né? Eram presas, né? E apesar de nos dias atuais essa situação ter melhorado e muito, né? Ainda assim pessoas com transtornos mentais sofrem, seja pelo preconceito social, bullying, descaso, enfim. Eu falo mais sobre isso no vídeo Uma Breve História da Loucura, que faz parte dessa série também, né, do Asilo Arkham. Bom, por outro lado, o Arthur Fleck, já transformado em Coringa, desce as escadas como se descesse para o abismo, para o caos, só que dançando e feliz, né? Bom, a cidade de Nova York, em meados dos anos 70 e início dos anos 80, não deve nada para Gotham City, né? Essa Gotham do Todd Phillips. E Gotham City tinha os seus próprios cidadãos ilustres, né? Além do milionário Thomas Wayne, o Murray Franklin, o apresentador de um talk show, né? Que é um desses cidadãos ilustres de Gotham. E o Arthur e a sua mãe amavam assistir esse programa juntos, né? Arthur, a princípio, vê no Murray Franklin uma inspiração e um pai, né? O pai que nunca conheceu. Arthur sonha com essa figura paterna, né? Ele idealiza a ponto de ouvir Murray Franklin a seguinte declaração, abre aspas: "Eu abriria a mão de tudo isso para ter um filho como você", fecha aspas. Mas está tudo na cabeça do Arthur, né? Obviamente isso não termina bem. Toda a imagem idealizada do Murray como figura paterna acaba se esfacelando. E fica claro que o Coringa é vingativo e ele vai acertar as contas, né? Com Murray Franklin, vemos novamente a figura paterna, ainda que simbólica, o espancando emocionalmente, o rejeitando, né? Como aconteceu com Thomas Wayne. Mais tarde, ao se apresentar no programa como Coringa, já como Coringa, no final do seu discurso, o Arthur Fleck diz, né, já como Coringa, né, você, abre aspas, "Você é péssimo, Murray, me convidando para o show, só queria me transformar numa piada", fecha aspas. Então, nesse ponto, ele já não tinha mais nada a perder, né? Ele mesmo diz, abre aspas, "Nada mais me machuca", fecha aspas. Desabafa ao vivo, né, em rede nacional, ao confessar ter matado os 3 jovens no metrô. E completa, abre aspas, "Minha vida não passa de uma comédia", fecha aspas. Só que essa afirmação ela é tardia, ela só apareceu quando Arthur deixa de ser Arthur e se transforma em Coringa. Porque Arthur Fleck tem uma opinião diferente. No seu caderno de piadas ele escreveu o seguinte, abre aspas, "Eu nunca fui feliz em toda a minha vida. A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse uma", fecha aspas. Isso é Arthur Fleck. E podemos considerar aqui o seu transtorno de personalidade ao se assumir como Coringa, tá? E para o Coringa, a sua vida não passa de uma comédia. Ele descobre isso depois de ter matado pela primeira vez. Então, matar se tornou engraçado. Tirar a vida de outra pessoa pode ser um motivo da vida ter graça, porque esse prazer está associado ao prazer de se ter poder sobre a vida do outro, né? Foi isso que o Arthur encontrou, né? E esse foi o gatilho que fez com que o Coringa realmente viesse se manifestar, né? Mas o conceito de comédia é apenas o que entendemos sobre o que é a comédia hoje. Quer dizer, o que é ser engraçado ou não ser engraçado? O que é ter ou não ter graça, né? Dá para se falar de comédia falando hoje de comédia como se falava antigamente, ou podemos ampliar o conceito, né, segundo a origem da comédia na antiga Grécia, né? Bom,
Na obra seminal de Dante Alighieri, A Divina Comédia, a história se passa com o personagem principal passando por desafios terríveis ao entrar no inferno, mas que acaba tendo um final feliz ao ter acesso aos céus. Tá? Aqui a comédia é tratada como uma situação difícil, cheia de infortúnios, que passa por um processo e acaba terminando bem, com um final feliz. A tragédia, então, seria uma história feliz que termina mal, que termina em tragédia. Isso não funciona com a trajetória do Arthur Fleck, em nenhum dos dois casos. A história de Arthur começa mal e termina pior, né? Então, só resta ver essa trajetória como uma tragédia ainda maior, em que não há espaço para deuses, para heróis, apenas para humanos, né, que entraram em um processo de desumanização até se tornarem a escória da sociedade. Embora ainda houvessem pessoas boas, a estrutura social já estava comprometida, já estava doente, né? Ainda que houvessem pessoas honestas, né? Bom, talvez por esse motivo também é que o filme desagradou aqueles fãs mais radicais das HQs, né, que não consideram a versão do diretor Todd Phillips e do ator Joaquin Phoenix como um filme sobre o Coringa, mas se trata de outra coisa. Mas eu discordo disso frontalmente, né, com essa ideia radical desses fãs que são mais aguerridos, né, que não consideram esse um Coringa verdadeiro, né, que ele possa ser considerado um Coringa, né. Há naturalmente uma evolução dos personagens ao longo da história, né, da história das HQs, né? E com essa evolução abre-se um leque de histórias e versões alternativas que não prejudica o cânone das HQs, mas o enriquece, deixa ainda mais rico, mais interessante. Exemplo, nas primeiras histórias do Batman, ele usava armas de fogo e matava, né? O Batman, ele era, nas primeiras histórias que saíram, na década de 30, 40, ele matava, ele usava armas de fogo, né? E anos depois foi tirado dele as armas de fogo e a sua licença para matar. Então ele se tornou, vamos dizer assim, politicamente correto, né? Não podia matar. Em resumo, falando da comédia, né? A comédia no conceito grego é uma arte menor, é uma arte para o povão, enquanto que a tragédia é voltada para a nobreza, para as pessoas ricas, pois era tida como uma arte superior. Embora as duas, tragédia e comédia, tenham a mesma origem, que são as festas dionisíacas, né? A tragédia tem como tema os deuses, os heróis, suas façanhas, né? Toda aquela façanha de deuses e heróis, mas a comédia ela só trata apenas do ser humano comum e da sua vida cotidiana. A comédia era uma maneira de se criticar a política ou mesmo os costumes e as instituições, né? Então é bem interessante isso, porque a comédia sempre foi politicamente incorreta, né? Ela sempre foi marginal, inclusive por desafiar as autoridades, as instituições, né? E cometendo até desrespeito com as pessoas, principalmente as pessoas de autoridade. Bom, um exemplo é o papel do bobo da corte, né? Ele era o único a ver a nudez do rei e tornar essa nudez pública, né, sem que ele fosse parar na guilhotina, né? Então era muito comum o bobo da corte ser uma pessoa com síndrome de Down, tá? Então é bem interessante isso. E claro, a comédia ela sempre foi politicamente incorreta, ela sempre foi marginal. Então a figura do palhaço, do bobo da corte, é em essência uma figura marginal, né? O Coringa ele parece apostar a sua cabeça ao fazer um humor contra todo o establishment, né, usando como elemento principal o crime,
E por ironia, ele encontrou os seus pares, né, os seus fãs entre o povo, né, essas pessoas que viram nele não apenas uma inspiração, um símbolo de justiça social, ainda que travestido de anarquia, né, passando por uma romantização do crime, mas no final do filme ele acaba sendo tratado como herói ou anti-herói, né, e com um potencial de ser inclusive endeusado. Tá? Afinal, ele conseguiu incendiar a metrópole Gotham City, né, com a confissão do seu crime em um canal de TV, em um talk show ao vivo, e pior, assassinou o apresentador do programa. E os eventos que se desenrolaram depois disso levou à morte os pais de Bruce Wayne, né, o Batman, que saíram de uma sessão do cinema com o filho, né, e ao ver o caos no centro da cidade, os pais dele resolveram pegar um atalho entrando num beco, onde foram assassinados por um marginal com uma máscara de palhaço. Aí nasce o grande trauma do Bruce Wayne, que criança, né, estava ali impotente ao ver os seus pais sendo mortos, e que vai acabar se refletindo no herói vingador Batman, né, anos depois. Então o Coringa, antes de matar o Murray Frank com um tiro na cabeça, ele diz em tom de agressividade, abre aspas, quer ouvir outra piada, Murray? O que você consegue quando cruza um doente mental solitário com uma sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara? Eu digo que você consegue a merda que merece, fecha aspas. Então, Arthur Fleck, no seu processo de transformação em Coringa, mata não apenas a figura materna idealizada em Murray Franklin, mas mata o símbolo do humor aceito pelo establishment. As piadas do Arthur são depressivas, são piadas carregadas de humor negro, e mesmo assim são piadas assim, que não tem graça, né? O próprio Coringa faz a crítica contra o humor do Murray Franklin, defendendo que o humor é subjetivo e que ele só é aceito quando o sistema aceita, dizendo o que pode e o que não pode ser engraçado. A violência do filme é muito mais psicológica do que física, né? E o filme é muito mais perturbador do que violento. Então não há bombas explodindo, nem cenas de ação, não há superpoderes, né, no filme. A agitação maior ficou por conta do final do filme, né, quando o grupo de seguidores do Coringa tomou o centro da cidade, criando aí um caos generalizado. Embora o filme tenha os seus contornos políticos, o próprio Coringa não estava nem aí para qualquer movimento político, né? Em se tratando de perfil político, ele estaria mais próximo aí de um anarquista dos mais radicais, né? Mas ainda assim é questionável. No entanto, o Coringa, assim como o último filme do Rambo, né, foi odiado pela esquerda. A figura masculina do Rambo incomodou as feministas, mas também o filme, né, do Rambo foi acusado de violento e xenófobo, né? O Coringa incomodou a esquerda porque foi na contramão da agenda progressista hollywoodiana, né? Os protagonistas eram homens, né, eram brancos, não tem nenhuma negra lésbica, nem mulheres empoderadas, nenhuma cena gaysista ou de inclusão de qualquer grupo chamado de minoria. Não tem nada disso no filme. Então isso acaba incomodando, né, o pessoal aí esquerdista. Bom, um personagem como o Coringa, que deu voz a um grupo de marginalizados, só poderia ter se manifestado em um ambiente nocivo como esse. Dentro dessa perspectiva, não fica muito longe se imaginarmos um país como a Alemanha, destruída depois da Primeira Grande Guerra Mundial, né, um ambiente assim tão decadente por conta do caos econômico, da revolta social, né, por conta da Primeira Guerra Mundial, né, e no meio desse caos todo, no meio dessa revolta, né, foi capaz de levantar um indivíduo como Adolf Hitler, que deu voz para uma massa de desesperançosos e revoltados capazes de qualquer coisa, inclusive de aceitar um discurso inflamado e carregado de ódio
como foi o de Hitler. Então veja, esse filme, o Coringa, não vai influenciar as massas com sua violência a ponto de fazer as pessoas saírem por aí vestidas de palhaço e criar um inferno na Terra, tá? Mas o filme mostra que esse cenário é possível, né? Como eu acabei de comentar, imaginamos aí o cenário da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha destruída, aquele caos, uma mistura de desesperança e revolta do povo alemão. De repente aparece um cara maluco lá que fala, não, vamos nos tornar aí uma grande nação, vamos acabar com os judeus, vamos acabar com os negros, com os gays, enfim. Faz uma grande revolução, todo mundo acaba comprando aquela ideia e acaba, né, deu no que deu, né? Então, assim, não importa o quão nociva pode ser uma ideia, terá sempre um grupo de pessoas prontas para ouvi-las e aceitá-las como verdade e morrer por elas, se necessário. E ideologias nocivas, ideologias nefastas na história da humanidade sempre existiram, nunca faltaram, né? Então, é isso que a gente pode aí trazer como reflexão. Pessoal, mais uma vez obrigado, né, vocês por acompanharem o vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas enfim, trouxe aí algumas reflexões sobre o filme. O Coringa, do diretor Todd Phillips, né, com o Joaquin Phoenix, um filme sensacional, um dos melhores filmes aí dos últimos tempos, né, um filme que veio mudar toda a cara desses filmes, né, de heróis e tudo mais. Enfim, se não assistiu eu recomendo, embora todo esse vídeo é cheio de spoiler, né, tanto que eu avisei no título. Mas se você já assistiu, deixa aí seu comentário, deixa aí se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o dislike, comenta aí, dá a sua opinião, ok? E próximo vídeo é sobre o Coringa do Heath Ledger, do Batman, né, do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Então é isso, pessoal, até mais e faça o seu caminho.